E como é que você está? Tudo bem, estou aqui no Rio. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui. É um prazer realmente. Eu acho que isso que você falou, esse lance dessa vibe sempre positiva, por mais difícil que seja, por mais incerteza que a gente está passando no momento, eu acho que isso é a coisa essencial para a gente conseguir ter um equilíbrio, digamos assim, emocional para passar por um momento difícil como esse. Então, eu acho que isso você começou colocando, acho que é algo essencial para a gente nesse momento. Sem dúvida. E eu tenho certeza que a gente vai poder, entre as coisas que a gente vai conversar, falar muito sobre isso, de pensamento positivo, de foco. Você, como um esportista de sucesso, deve ter enfrentado bastante desafios, né? E com certeza manter a mente com foco e com positividade é sempre muito importante. Mas, Bruninho, antes da gente começar, óbvio, muita gente que está aqui conhece você, mas não sei se eles conhecem os detalhes de quem é o Bruninho. A gente sempre faz uma colinha aqui que eu vou ler. Você, por favor, me corrija se estiver errado em algum momento. Bruno Mossa Beleza. de Resende, 34 anos, 2 de julho de 86. Parabéns atrasado. Isso é desse mês, né? Não deve ter tido chance de celebrar muito o aniversário, mas celebrou a idade nova. Bruno, oi, tá de volta. Cortou. Voltei. Cortou um pouco aqui. Desculpa. Nada. Eu estava dizendo que 2 de julho você celebrou 34 anos, não deve ter tido chance de fazer uma festa, mas ganhou a idade nova. Exato, é. Esse ano não deu. Eu sou um cara, assim, de certa forma, muito sociável, que gosto de juntar, principalmente minha família, os meus amigos, para celebrar, porque eu acho que a vida tem muito disso também, da gente valorizar e celebrar cada momento. E ainda mais uma passagem de ano, um início de novo ciclo, mas esse ano não deu para comemorar da maneira que eu gostaria. Mas 34 anos, acho que cada vez um pouco mais experiente, digamos assim, para não falar mais velho, né? Chegando numa idade que a gente brinca, né? Como levantador de vôlei é igual vinho, né? Quanto mais velho, vai ficando mais experiente, às vezes melhor. Então, assim, eu estou tentando sempre levar por esse lado, porque apesar da certa forma o fim da carreira estar se aproximando, eu tento levar por esse lado, pensando que eu posso estar mais experiente, mais maduro, e isso pode me ajudar também na minha carreira. Me tira uma dúvida. Bom, a gente sabe que você, obviamente, joga vôlei e a sua posição é levantador. O levantador é a posição mais longeva, é o cara que mais dura em idade dentro do time. Como é que funciona essas posições do vôlei? Isso, tanto o levantador quanto o líbero, eu acredito que são as posições, né, que podem chegar, assim, digamos, a uma idade mais avançada, né? Quando você é um atacante, é muito complicado, porque você tem um impacto muito grande de estar sempre atacando, então o ombro principalmente, os saltos sempre no máximo, né? Então os joelhos também sofrem muito, e normalmente, né, os atacantes, sejam eles de ponta ou de meio, eles acabam tendo uma carreira, entre aspas, um pouco mais curta. Mas isso tudo depende também de como você se cuida, né? Daquilo que você é, consegue colocar no seu dia a dia para continuar tendo, de certa forma, uma boa, não só uma boa dieta, mas, né, estando sempre assim, se prevenindo de lesões. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma lesão um pouco mais séria. Isso, sem dúvida alguma, também me ajuda, né? Não tive nenhuma cirurgia. Isso acho que também é uma coisa que me ajuda a ter uma carreira mais longa. Qual é a idade média de retirement, de aposentadoria de um levantador versus um atacante? Você vê 38, 39, 40, até quanto vai Eu mais ou acho que menos? um atacante ele varia entre 38 e 39, e quanto levantador você tem alguns casos nossos aí no Brasil, como o Ricardinho, o Marcelinho, caras que foram de seleção brasileira, foram incríveis, que chegaram a 42, né? O Serginho, como líbero, chegou a 43 jogando. Então, assim, você tem um pouco, digamos assim, uns 2, 3 anos que acho que você pode se manter mais até do que os atacantes de ponta. Então vamos lá, partindo desse raciocínio, eu estou vendo aqui que você começou a levar o esporte a sério quando você tinha 14 anos, mas você começou mesmo a jogar profissionalmente aos 17. Então, em média, aí é uma carreira de 20 anos, 23 anos para um levantador, né? É algo em torno disso, né? Eu até cheguei, digamos assim,
numa boa idade numa equipe profissional, que foi 17 anos quando eu cheguei lá no Unisul em Florianópolis, e ali aprendi muito também. E a minha ideia é, quem sabe, chegar até os 40, 42, então fazer uma carreira, entre aspas, de 22, 23 anos, mas de certa forma uma carreira curta, que você tem que aproveitar cada oportunidade, né? Se você pensar numa carreira de um executivo, de um médico, de outras, né, inúmeras profissões, a nossa carreira é uma carreira um pouco mais curta, que você tem que, né, aproveitar suas oportunidades, né, entender aquilo que é o mais importante para você em cada ano, em cada temporada, para conseguir aproveitar ao máximo, seja na parte, né, profissional, seja na parte financeira. Eu acho que isso é fundamental para uma carreira de um atleta. Vamos lá, Bruninho. Você é de uma família de atletas, né? Seu pai, o Bernardinho, muita gente conhece ele, principalmente as gerações mais novas, como técnico, super vitorioso, aquele cara que surta na beira da quadra para levantar a moral do time, um gestor, um administrador, um técnico incrível. Mas as gerações mais novas talvez não saibam que não só o Bernardinho, como a sua mãe Vera Mossa, foram dois atletas ligados ao voleibol, com passagens muito vitoriosas e exitosas. Como é que foi nascer e crescer dentro de um ambiente tão voltado ao esporte? Olha, Camarote, eu acho que foi muito importante, digamos assim, para a minha criação, né? Os valores que o esporte ele te dá, né? Como, digamos assim, como ferramenta para a sociedade, são valores realmente importantes, né? Desde disciplina, desde a dedicação, e eu vivi isso em casa, né? Então, praticamente nasci dentro de uma quadra de vôlei, então sempre os meus primeiros brinquedos sempre foram uma bola de vôlei, né? Eu brinco que eu só acho que o único cara que fui campeão brasileiro masculino e feminino, porque minha mãe jogou grávida de mim até os 6 meses. Então, ela foi campeã brasileira com 6 meses de gravidez. Então, assim, eu praticamente nasci dentro de uma quadra. Isso, para mim, foi realmente importante para me tornar a pessoa que eu sou também fora de quadra, por esses valores, né? E eu acho que, com certeza, tê-los jogado, né, eles terem sido em alto rendimento, também me ajudou a escutá-los nos momentos mais complicados, né, porque eles entenderam os caminhos, né, eles sabiam as armadilhas. Isso, sem dúvida alguma, também me ajudou, de certa forma, a entrar sempre no eixo. Acho que até com um pouco mais de sorte que, de repente, outros atletas que não tiveram dois pais que fizeram esporte da maneira que eles fizeram. Eu estou vendo aqui uma declaração da sua mãe que quando você diz que ganhou 6 campeonatos brasileiros, ela costuma te corrigir falando, não, ele ganhou 7, porque um que eu ganhei estava na minha barriga. Ela sempre corrige esse número. Eu estou vendo que você praticou badminton, basquete, futebol, e aí eu tenho uma dúvida. Meu pai foi piloto de avião. Uhum. E não que ele tivesse em algum momento dito assim, você vai ser piloto, mas ele me levava para o aeroclube. Quando a gente ia voar, eu ia na cabine com ele. De uma certa forma, tinha ali uma pressão tácita de que ele gostaria de ver os filhos dele seguindo a carreira. O meu irmão é comandante de companhia comercial, comandante da Latam, seguiu de uma forma ou de outra os passos do meu pai. Eu cheguei a fazer aeroclube, não segui e fui empreender. Que tipo de pressão direta ou indireta você sofreu? A primeira bola foi mesmo a de vôlei? Eles deixavam você jogar futebol? Como é que foi passar, por exemplo, por badminton, que é um esporte até relativamente impopular no Brasil, pouco popular, né? Como é que foi essa passagem por outros Camarote, modalidades? eu acho que foi tudo muito natural na minha vida, porque eu nasci dentro de uma quadra. Então, assim, eu ia aos treinamentos, porque muitas vezes ou a minha mãe não tinha com quem me deixar, ou meu pai. Então, assim, eu fazia aquilo para mim virou meu mundo desde sempre, né? E claro, quando eu fui praticando outros esportes, que meu pai principalmente gostava que eu fizesse outros esportes para conhecer, para me dar também de certa forma uma coordenação motora diversa, né? Porque o vôlei ele te dá uma certa qualidade, mas tem outros esportes que podem te dar outros fundamentos, digamos assim, mais agilidade, mais coisa. Então, e ele sempre foi muito, como é que eu posso dizer assim, sempre foi muito claro naquilo que ele dizia. Falou, olha, você não quero que você seja jogador de vôlei, você não tem que colocar isso como pressão em você. A única coisa que eu quero é que você faça aquilo que você vai fazer com o máximo de dedicação possível. Entendeu? Então, assim,
Você vai jogar badminton? Você vai se dedicar 100% ao badminton. Você quer jogar futebol? Vamos embora. Vai treinar igual, né, como se tivesse no seu último dia de treinamento. Então, assim, essa parte da dedicação que ele passou para mim foi algo muito importante e ele me deixou livre. É lógico, chegou num momento da minha vida, com 15 anos mais ou menos, que eu já tinha passado por vários esportes, que eu sentia que o vôlei estava mais no meu sangue, não só pelo talento, mas também por aquilo que eu sentia que seria aquilo que eu queria fazer para o futuro. E acho que daquele momento eu nunca tive mais dúvida de que era exatamente a carreira que eles tiveram que eu queria seguir. Naquela idade tão nova, você tinha noção da pressão que você ia enfrentar pelo fato de você estar entrando num esporte que teve seu pai e sua mãe em posições de tanta exposição, de altíssimo rendimento, vitoriosos nas suas carreiras? Porque às vezes a gente, quando é mais novo, a gente acha, poxa, vai ser legal, meu pai vai me dar uma força, vai me dar dicas, mas a gente não percebe que vem junto com isso uma cobrança redobrada. Eu vejo aqui que você passou um momento que deve ter sido muito desafiador para você, que era uma desconfiança que existia quando o Ricardinho saiu da seleção e você ali reserva do Marcelinho, e aquela coisa, será que ele vai ser escalado? É nepotismo, não é? Ele é bom? Como é que você lidou com isso, Bruninho? Olha, eu digo que assim, quando eu tinha 15, 16 anos, a única coisa que eu queria era uma coisa de me divertir. Eu gostava daquilo, né? Era a minha paixão. E ela é até hoje, né? A paixão de jogar vôlei. Lógico que com os anos passando, a responsabilidade ela vai aumentando, certas coisas vão acontecendo, então existia já uma procura. Olha, eu jogava em Campinas, no Clube Fonte de São Paulo, e aí tinha repórteres, né, no nosso jogo de infanto, juvenil. Olha, aquele é o filho do Bernardinho com a Vera Mossa. Então existia já desde sempre essa, digamos assim, essa visão, né, olha, o filho deles, tem que ficar de olho nele, será que ele vai ser bom? Então, é lógico que depois de um certo tempo veio essa responsabilidade. Mas eu sempre tentei focar naquilo que eu achava que era o principal, que era aquilo que eu fazia, que me fazia bem, e a minha paixão, que era jogar vôlei. E é claro, como você disse, as coisas foram acontecendo, eu venci as 2 Superligas até ali o ano de 2007, e quando aconteceu a minha primeira convocação para a seleção, em 2006, e tinha acabado de acontecer, quando aconteceu o corte do Ricardo, e ali foi um momento, sem dúvida alguma, de muita pressão, né? Porque existiu muito essa coisa, principalmente, não só dos fãs, mas principalmente da mídia, né? Dizendo, porque é normal, eu me coloco, né, na posição das pessoas também, e eu entendo isso, né? Que é tipo, poxa, mas será que ele é bom mesmo? Eu já tinha vencido 2 Superligas, mas existia essa... Será que ele vai conseguir dar conta do recado mesmo? Será que não é uma força do pai, digamos assim? E a única coisa assim que me ajudou muito naquele momento, sem dúvida, foram os meus colegas de time, foram os meus companheiros, que eles me conheciam, sabiam do meu dia a dia, da minha vontade de me superar sempre, de me dedicar, e eles sempre me deram força, e aquilo ali, sem dúvida, foi o momento que eu tive onde me apoiar, né, em caras muito experientes, como Serginho, como André Heller, Gustavo, entre outros, que me ajudaram naquele momento, digamos, difícil. E ali é um percurso também de amadurecimento foi para a minha carreira. Serviu de combustível extra para você alcançar as métricas que você alcançou e que continua alcançando na sua carreira? Olha, eu, com o passar do tempo, também fui tentando mudar um pouco a maneira como eu me motivava, né? Esse combustível da maneira que eu me motivava. Eu acredito que, na época, sim, foi uma maneira de me motivar, de ser um combustível a mais, né? De mostrar para as pessoas que, de repente, duvidaram de mim lá atrás, que não, eu merecia estar ali, eu tinha feito por merecer. Mas eu acho que com os anos, com o amadurecimento, com a experiência, eu fui entendendo que não era isso também. Eu não precisava querer mostrar nada para ninguém. Eu acho que eu já tinha conquistado, de certa forma, o meu respeito. Eu precisava só fazer o melhor que eu poderia fazer, não só para mim, como para os meus companheiros de equipe. Muito legal. Para quem não lembra, quem acompanha a Forbes há muito tempo, o Bruninho esteve na capa da Forbes, na capa do Under 30, assim que ele ganhou as Olimpíadas do Rio junto com a seleção brasileira de vôlei. Eu vou recuperar essa capa aqui. Quero que você me diga
Como é que foi aquele momento pós-Olimpíada? Eu acho que ali foi o checkmate definitivo. A gente vai falar das outras conquistas que você teve na carreira, mas ali, sem sombra de dúvidas, para um atleta de alto rendimento, colocar uma medalha de ouro no peito, eu acho que é o ápice, né? Então, aqui vocês têm a capa do Bruninho junto com outros under 30s. Vou pegar ela maior aqui. Você sabe que eu você está na lembro minha bem. frente. Eu sempre tive vontade de sair na capa da Forbes e ainda não consegui. Como é que foi essa experiência, Bruninho? Olha, foi muito bacana, assim, eu acho que ter vencido essa Olimpíada, que era a coisa que me faltava, né, que faltava no meu currículo pela seleção brasileira, foi algo Tirando que foi onda aí, ó. especial, aí, ainda mais jogando no Brasil, né, então ainda mais jogando no Rio de Janeiro, na minha cidade natal, então sem dúvida foi algo muito especial para mim. E o pós foi algo que realmente me marcou, porque você percebeu o respeito e o quanto as pessoas, né, o quanto os brasileiros tinham se emocionado com aquela conquista, tinham se identificado com aquela conquista. E eu acho que essa capa da Forbes foi algo realmente especial, porque uma grande revista, né, muito importante, né, no meio não só esportivo, mas no meio artístico e empresarial. Então, você percebeu que o respeito das pessoas por aquele trabalho feito com muito suor, com muita dedicação, com sacrifícios, tinha sido, de certa forma, como é que eu posso dizer? Tinha dado certo. Então, acho que isso foi realmente muito especial, esse pós. A ficha demorou para cair um pouco, né? Eu até brinco. Logo no dia seguinte, eu lembro que eu estava aqui no Rio ainda, estava meus avós maternos e minha mãe, o resto da minha família de Campinas tinha ido embora para Campinas. Meu pai e a família do meu pai moram no Rio. E eu tinha alguns amigos, estava na época o Tiaguinho, a Fernanda Souza, a esposa dele, a gente foi num restaurante, num Haskell, junto com a minha família e tal, na hora do almoço, né? Depois, no dia seguinte da conquista. E a hora que a gente chega, assim, o restaurante inteiro, na hora do almoço, 1 hora ali num lugar onde tem muitas empresas, então o restaurante ficava muito cheio, todo mundo se levanta e começa a aplaudir. Aquilo ali, para mim, foi já um... Falei, como assim? E aí eu tinha começado a perceber a grandeza daquilo que nós tínhamos feito, né? Não só para o esporte, mas como para o povo brasileiro, que acho que foi muito especial, ainda mais aqui no Brasil. Então, quando teve essa salva de palmas assim no meio de um restaurante que eu nunca tinha acontecido comigo, eu fiquei até meio assustado e fui perguntando aos meus companheiros e vários deles tiveram outros casos, né, nas suas cidades natais. Então foi algo que realmente marcou para a gente. Muito legal. Eu queria fazer uma pausa aqui. Para você que está nos assistindo, eu vou fazer algo que eu fiz ontem, incentivado pelo João Pedro, que é um under 30 também. O lance dele é Growth Hacking. Ele ajuda empresas e pessoas a se desenvolverem no universo digital. Mas como a gente vai começar a falar agora de vitória, superação, uma das razões da gente fazer a Forbes Live, Bruninho, eu quis começar a fazer um conteúdo que, além de entretenimento, poder trazer um conteúdo com uma pauta positiva e propositiva, principalmente nesse momento que a gente segue atravessando, poder que as pessoas tirem dessas conversas insights e dicas e inspiração para continuarem tocando suas vidas, ou para aquelas pessoas que estão diante de uma encruzilhada, de uma mudança de vida, de uma mudança de cidade, perda de emprego, para que elas se inspirem em histórias como a sua. E eu quero falar sobre isso, da vinda de 2 frustrações seguidas em Olimpíadas, 2008 e 2012, como continuar com foco e com bastante resiliência, porque perder nessas competições e continuar focado e depois de 8 anos alcançar o sucesso, tem que ter um mindset vitorioso. Então, para você que está nos seguindo, você vai fazer um negócio que a gente fez ontem e foi bem legal. Aqui embaixo tem um aviãozinho, essa seta, que você vai compartilhar essa live com pelo menos 10 pessoas com quem você interage aí no seu Instagram. Eu vou abrir os comentários novamente. E quem compartilhar, manda um soquinho para a gente saber que você compartilhou. E eu vou deixar os comentários abertos para você dizendo, para você deixar a gente saber que você já compartilhou
e para você, em algum momento, dizer o que você está achando da conversa. Então, vamos voltar para essa carreira de Olimpíadas, Bruninho. Você teve duas frustrações back-to-back, seguidas, 2008 e 2012. Em algum momento você achou nesse período, e o legal ou o ruim das Olimpíadas é que te dá bastante tempo para pensar, não é uma coisa que acontece todos os meses. São 4 anos, é bastante coisa. Em algum momento você achou, não vou conseguir? Isso aí eu posso desistir desse objetivo? Não, isso não passou, mas assim, como você disse, eu não sei se era o lado positivo ou negativo de ter tanto tempo, né? Porque a vontade depois que você perde uma final, ainda mais uma final olímpica, é de você, naquele momento, querer disputar algo na semana seguinte, né? Ter oportunidade de novo, porque aquilo que você, aquela decepção, aquela frustração naquele momento foi muito grande. Então, você ter esses 4 anos é um momento de reflexão, né? E de tentar buscar um algo a mais, uma evolução. E eu acho que, e eu continuo falando isso nas minhas entrevistas e lives, algo que foi muito importante para mim, foi depois daquelas Olimpíadas de Londres, quando muita gente sabe, a gente perde para a Rússia vencendo por 2-0, né? E tivemos 3 match points, né, para sermos campeões olímpicos. Aquela é uma frustração, sem dúvida alguma, a maior derrota da minha vida. E eu entendi, depois daquele tempo, que eu precisava evoluir principalmente no fator emocional. Então eu procurei ajuda, que foi hoje o Juliano Milan, que é o cara que, digamos, é o meu coach mental, que a gente, desde 2013, a gente faz um trabalho, e desde então eu comecei a trabalhar nessa parte, e eu precisava evoluir mentalmente, eu precisava ser mais forte mentalmente, eu precisava ser mais focado no meu ponto a ponto, né? E como você disse, a resiliência, né, foi algo que, sem dúvida alguma, ela marcou uma geração que conseguiu conquistar as Olimpíadas de 2016. Porque não foi só aquela derrota em 2012, nem a de 2008. Nós perdemos ligas mundiais em 2013, perdemos Mundial em 2014, final, perdemos Liga Mundial em 2016. Então, assim, em algum momento nós nos perguntamos, poxa, mas por que a gente chega na hora do vamos ver, a gente não está conseguindo dar esse clique? E eu, com esse trabalho, eu consegui colocar dentro de mim que tinha algo muito importante e o mais bonito estava ainda por vir. Entendeu? Então, eu acreditei nisso, né? Isso foi muito inspirador para mim, ter feito essa mudança, né, desde 2013 até 2016, digamos assim, quando foi as Olimpíadas do Rio. Eu acreditava nisso, entendeu? Eu tinha essa fé que as coisas, no momento mais importante, elas iam acontecer. E com todas as dificuldades, a gente jogando as Olimpíadas como também uma partida contra a França para ser nono colocado, um mata-mata, e a gente consegue dar a volta por cima depois de perder 2 partidas e acaba vencendo aquelas Olimpíadas. Eu acho que finalizou o script perfeito, o filme perfeito, né? A história perfeita, né? Acho que não só do esporte, mas eu acho que de vida, porque ele demonstrou, você caiu uma vez, caiu 2 e caiu outras, e você jamais deixou de acreditar. E acho que esse mindset que eu tive com o Gil, desse foco, não, as coisas vão acontecer, dessa fé, né, inabalável, eu acho que sem dúvida foi algo que me ajudou muito. E é por isso que eu digo para muitos dos meus companheiros hoje, nós temos que trabalhar essa parte mental. Pensem nisso também, isso é algo muito importante. E nesse momento que nós estamos vivendo, é algo que é ainda mais valioso, né? Esse equilíbrio mental, né? Porque, como você disse, tem muita gente passando por inúmeras dificuldades. Então, se você não tiver esse equilíbrio, é algo que vai fazer você, de certa forma, patinar mais. Então, é algo que para mim foi inspirador e que eu gosto de deixar para as pessoas isso para tentar ajudá-las de alguma maneira. Muito legal. E, assim, eu acho muito importante a gente sempre estar trazendo essas histórias de superação inspiradoras, porque a gente passa por isso todos os dias, né, Bruninho? Em maior ou menor escala, sem sombra de dúvidas. Você falando, eu fico aqui pensando em que momento da minha vida eu estive tão próximo de algo que não deu certo. Como, por exemplo, ter 3 match points e perder uma final olímpica. Quer dizer, você está vendo seus colegas ir para o saque, você fala, agora a gente vai colocar a medalha no peito. E tem uma reviravolta, e você sai dali de cabeça baixa pensando, o que aconteceu, né?
Eu acho que quando vocês assistem um replay de um jogo desse, você acha que o resultado vai ser diferente porque aquela bola que caiu fora vai cair dentro. E, indiscutivelmente, não é o treino, não é o preparo físico, não é levantar mais ou menos peso, fazer mais ou menos escada, agachamento, é o mindset, né? Você tem que ter a clareza de que se você não tiver com a mente positiva, não vai rolar, né? Porque depois de uma derrota dessa, eu não consigo imaginar o que pode ser pior para um atleta. Com certeza, isso eu acho que você falou é algo essencial e fundamental. A gente sempre se inspirou e nos colocamos, de certa forma, nossos ombros, o lance que meu pai, na chegada, ele e a comissão técnica, na chegada da seleção em 2001, aquela geração a mais incrível de todos os tempos, que venceu tudo, né, entre 2001 e 2008, que era a filosofia do trabalho, a dedicação, que ninguém trabalharia tanto quanto nós. E a gente tinha essa certeza dentro da gente. Mas então faltava um algo a mais. E era isso, esse mindset. Claro, muitas vezes você tem uns adversários um pouco, né, que de repente se prepararam bem, existem outras coisas, mas o mindset ele tem que ser algo que é realmente importante. É o que você falou, estar positivo, né? Eu acho que tem outras ferramentas que eu usei durante tantos anos e continuo usando, que é da meditação, que é do focar no ponto a ponto, que muitas vezes a nossa cabeça ela vai, né? Depois de perder um jogo desse, eu tive vários outros jogos vencendo 2-0. Será que eu vou perder de novo aquele jogo 2-0? Você já fica já pensando, né, o que vai acontecer e as consequências daquilo, né? Poxa, os caras vão, a mídia vai detonar a gente, poxa, os nossos torcedores, o que eles vão falar? Então você começa a pensar em inúmeras coisas, né? Então quando você consegue ter essa mentalidade, emocionalmente estar forte, você concentra só naquele momento, naquilo que você está vivendo. Eu acho que isso foi muito, muito importante, ainda mais no momento mais importante, que eram as Olimpíadas aqui no Brasil, porque a gente tinha uma responsabilidade muito grande, as pessoas esperavam muito da gente. Então, se a gente começasse a pensar em outras coisas, a tirar o foco daquilo que era realmente o mais importante, a gente não teria conseguido, né? Então, pensar, poxa, imagina se a gente vai ser nono colocado, o que vão pensar da gente? Acabou a nossa carreira, sabe? Você começa a meio que viajar, entrar numa onda, né? Então, isso realmente foi algo que foi muito importante, principalmente nesse momento de tanta tensão e tanta pressão como essas Olimpíadas do Rio em 2016. Me fala um pouco, você falou de meditação, concentração e foco. De que forma você usa essas três ferramentas de forma conjugada, de forma isolada, para alcançar isso que vocês alcançaram no Rio, por exemplo, e nas outras muitas vitórias? Vou fazer uma pausa aqui para dizer a carreira vitoriosa do Bruninho. Além desse ouro olímpico que a gente está falando bastante, ele conquistou outros títulos importantes com a seleção brasileira. Liga Mundial 2006, 2007, 2009 e 2010, duas Copas do Mundo, 2007 e 2019, dois ouros pan-americanos, 2007 e 2011, 5 edições de Sul-Americano, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2017, e um Mundial, 2010, e 3 Copas de Campeões, 2009, 2013 e 2017. É bastante medalha, né? Como fazer o uso dessas três ferramentas, eu chamo isso de ferramentas, meditação, concentração e foco, como você combina isso? Explica um pouquinho mais como isso pode ser, inclusive, replicado na vida das pessoas que não estão dentro de quadra. Eu acho que elas de certa forma estão interligadas, essas ferramentas, né? A meditação foi algo que entrou na minha vida através do Gil também, que a gente começou, algo que eu acredito que as pessoas possam, poxa, mas será que eu vou conseguir ficar 5, 10 minutos sem pensar em nada? Isso faz parte, isso é um trabalho. Então isso também é como você trabalhando tecnicamente né, no levantamento ou no saque. A meditação ela tem que ir fluindo aos poucos. E ela é exatamente isso, é você conseguir pensar o menos possível, né? Deixar os pensamentos passarem, né? Então, assim, muitas vezes é a respiração, é você conseguir focar na respiração e você no seu dia a dia, né, nas pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, seja cozinhar alguma coisa, é você conseguir colocar aquele momento como o momento mais importante, né? A gente fica muitas vezes
pensando sempre num problema, ou num futuro, ou em alguma coisa, e a gente esquece daquele momento. Esse treinamento diário de repente, lavar uma louça, né, e tá focado no lavar a louça, ou tá focado em fazer um macarrão bem feito, isso me ajudou também a chegar na hora, dentro de quadra, e muitas vezes que, de repente, eu errava uma bola, porque acontece inúmeras vezes, é você ter o foco de que o mais importante é a próxima, meu momento é aqui, é o agora. Então, são essas pequenas coisas que, sem dúvida alguma, me ajudaram, né, nesse tempo. Acho que é o viver o presente, tentar estar cada vez mais presente, cada vez mais positivado para você lidar com todas as tensões que o esporte dá e que a vida, em geral, ela pode criar para você. Sabe que uma vez eu assisti uma entrevista do Michael Phelps que perguntavam para ele como é que ele fazia para ganhar tudo que ele ganhou e manter-se positivo. E ele falava que o foco dele era tão absurdo que quando ele chegava ali na borda da piscina antes de subir para pular e nadar, ele já se imaginava, ele se via literalmente no pódio recebendo a medalha de ouro. Ele tinha uma mentalidade não só positiva, mas vitoriosa antes de cair na piscina. Ele não olhava nem para o lado, ele já se imaginava no pódio. Então, acho que é isso um pouco que você, em algum momento, conseguiu, com a meditação, com a concentração e com o foco, desenvolver. Porque senão, até no mundo dos negócios, né? Se algo está aí dando certo, algo que está prestes a ser fechado dá para trás, sempre que você estiver passando por essa situação novamente, vai ficar com aquele fantasma ali, né? Quantas vezes ganhando de 2-0, você não foi para um intervalo, para um break, para um pedido técnico falando, será que vai voltar? Será que a gente vai perder de 3-2? Será que... Então, se não tiver o foco, não adianta, né? Exatamente, eu acho que assim, no Rio, exatamente, passou pela minha cabeça na hora que a gente faz 2-0 na final contra a Itália, que a gente está trocando lado, passou na minha cabeça, falei, cara, e eu na hora eu consegui fazer a minha respiração naqueles 30 segundos que nós tivemos entre um set e outro, um minuto, e consegui voltar a jogar o meu ponto a ponto, que eu já tinha trabalhado esse, digamos assim, a minha parte técnica, tática, física durante anos, e eu estava pronto para aquilo. Você sabe fazer aquilo, né? Você, quando você é um médico, alguma coisa, você sabe fazer aquilo. E se você, por acaso, cometer um erro, né, em algum momento, como eu posso ter cometido, e eu cometo vários, né, durante, mas você sabe que aquilo você já fez inúmeras vezes. Então, o teu foco ele vai estar realmente na próxima e, olha, você não vai em nenhum momento tirar a sua concentração disso. Então, isso foi algo realmente importante durante esse percurso de criar uma mentalidade cada vez mais focada, cada vez mais positivada, entendeu? Para entender que aquilo que você faz no seu dia a dia, ele tem muito valor, né? O seu trabalho focado, a dedicação que essa filosofia, essa mentalidade de sacrificar ao máximo, ela vai dar os frutos corretos lá na frente. Então, faça isso que eu acho que com certeza vai facilitar e ajudar ainda mais a tua vida e a tua carreira. Me fala uma coisa, me tira uma dúvida. Quando você fala que trocando de lado, você parou e respirou, você meditou durante 30 segundos ali ou você só respirou? Exatamente. Não, assim, a gente trabalha isso também algumas vezes, em alguns momentos do dia, quando você está um pouco mais tenso, um pouco mais nervoso com alguma situação, é só o fato de você respirar, olhar um pouco para dentro, fazer algumas respirações, né? Conseguir colocar a respiração, digamos, da maneira correta, e aquilo ali vai, de certa forma, uma pequena meditação, mas aquilo ali vai te colocar já no teu flow, entre aspas, né? No teu, que muitos falam, né? No flow, que quando você entra nesse estado, você está num estado totalmente focado, como esse do Michael Phelps, que o cara, que é um dos maiores esportistas de todos os tempos, que o cara só tem um foco, ele não vê nada do lado dele. Então, esse flow, né? Essa mentalidade, esse estado de espírito que acontece, é algo que você, e muitas vezes que você está um pouco mais tenso, essa respiração pode te ajudar a voltar para ele, né? E continuar uma partida, continuar um momento como esse. Eu percebo que a gente tem uma mãe coruja que entrou para assistir a live. Quero parabenizar, eu sou pai e eu imagino o quão orgulhosa você seja de ter um filho com essa característica vitoriosa e com esse caráter. Parabéns pela criação
e tenho certeza que você deve ser a torcedora que mais vibra nas partidas dele. Bruninho, falando de meditação, eu nunca tinha feito. E ano passado eu estava nos Estados Unidos, estava em Nova York, entrei numa loja e vi, não sei se você conhece, um device que chama Muse, M-U-S-E, que você consegue começar a Não. treinar a meditação, não é propaganda, não é merchan, eu comprei isso e tenho cada vez mais usado e é incrível a diferença que isso faz. Esse momento que a gente está vivendo, de tão desafiador que é, eu via o aumento absurdo dos índices de ansiedade, depressão, enfim, vários problemas relacionados à psiquiatria. A gente vai fazer, inclusive, um seminar de saúde mental da Forbes no dia 11 de agosto, com vários especialistas, alguns dos principais nomes da psiquiatria brasileira, porque isso está impactando muito na vida das pessoas. E eu acho que uma das coisas que me manteve no prumo durante esse momento foi a meditação. E eu não faço nem de perto com a disciplina que você deve fazer. Então, eu queria deixar essa sugestão para as pessoas que estão nos assistindo. É muito legal. Não é um bicho de sete cabeças. E por mais que você Com não perceba certeza. necessariamente num primeiro momento algo necessariamente tangível, porque quando você faz musculação, você começa, pô, eu estou ficando mais forte. Aham. Você Aham. não tá vendo o seu cérebro se desenvolvendo, mas é indiscutível o benefício que traz. Então, muito legal saber que você não só pratica, como você incentiva a prática. Vamos falar uma coisa sobre futuro. Esporte ainda. Você deixou seu clube que você estava jogando lá na Itália e voltou ao Brasil agora no meio da pandemia. Você fez uma despedida emocionada. Como é que foi jogar no futebol, perdão, no vôlei Uhum. italiano? Eles são um dos maiores do mundo, né? O vôlei italiano, a Superliga italiana, é o campeonato mais importante, né, do mundo hoje. Todos os atletas de todas as nacionalidades praticamente se juntam, então se torna o campeonato mais forte. Eu tive, né, o prazer, né, e a honra de ter jogado durante 6 para 7 temporadas, né? Fiz 4 em Modena e mais essas 2 últimas em Civitanova, na Lube, e consegui conquistar tudo aquilo que eu sonhava um dia, né? Desde o Campeonato Italiano, Copa Itália, Supercopa, Champions League, Mundial de Clubes. E essa despedida foi também porque foram tantos anos ali, acho que de tantas experiências, de tantas amizades que eu consegui, né, me conectar. Isso é algo que é muito importante para mim em qualquer time que eu vá. Né? Eu tento me conectar, entender cada vez mais as pessoas, porque eu acho que é isso que a gente vai levar lá para o futuro também. E eu fiz várias amizades. Então, assim, foi algo emocionante porque eu sabia que eu ia ficar mais longe desses caras que foram grandes guerreiros ao meu lado, mas que foram meus amigos durante os momentos que eu passei Natal longe de família, né, Ano Novo, em vários momentos importantes que eu gostaria de estar perto da minha família e que eu estava sozinho e os caras me acolheram. Então, por isso foi tão emocionante, ainda mais na liga mais importante do mundo e foi algo que me emocionou outros jogadores de outras equipes que eu nunca tinha jogado terem feito vários depoimentos e agradecido da maneira que eu consegui, de certa forma, inspirá-los e motivá-los no dia a dia também. Então, isso para mim foi, eu acho que é algo que é mais importante até do que uma medalha de ouro, sabe? Porque é isso que você vai levar para o resto da tua vida. Curiosidade de fã de automobilismo. Você em Modena foi visitar a fábrica da Ferrari? Você entrou lá na Maserati? Fui em Maranello, fui na Maserati também, fui no Enzo Ferrari, que é um menor que era do lado de casa, que é um pequeno museu, né? Que tem várias Ferraris lindas dos anos 60, 50, sensacional. E também fui no restaurante que todos os caras da Ferrari, né, iam, que era o Felipe Massa ia, que o Schumacher ia também. Então, assim, conheci muita coisa na Itália e foi uma experiência enriquecedora também, do lado cultural também, não só dentro de quadra, mas fora também. Eu estou vendo, muito legal. Eu conheço esse restaurante com as fotos deles na parede. É É, realmente aquela região ali. Se você não gosta de automobilismo, em algum momento você vai se admirar pela a enorme devoção que existe em torno da Ferrari e de tudo que é alto.
Eu estou vendo que você vai vir Uhum. jogar no vôlei na Superliga do Campeonato Paulista pelo Taubaté. Faz um comparativo. Você veio da maior categoria de esporte, vôlei, no mundo. Como é que está o vôlei no Brasil profissional hoje, Bruninho? A gente tem sofrido um pouco, né, nos últimos anos. É claro que a economia no Brasil em geral, a gente sofre um pouco na parte geral. Eu acho que aquele legado que nós poderíamos ter deixado pós-Olimpíada para o esporte, de certa forma, e o esporte serviço como uma ferramenta importante para a sociedade, desde lá de baixo, desde a educação básica, é algo que acho que faltou e isso vai acarretando, né, no futuro, né, do nosso esporte em geral. E o vôlei eu acho que sofre um pouco em relação a isso. É lógico que essa pandemia atrapalhou ainda mais, né, muitos contratos quebrados, times acabando, né, nós tivemos lá reduções de contratos porque todos estão sofrendo nesse momento. Eu acho que uma pandemia como essa é praticamente impossível alguém, quase impossível, gente que não esteja perdendo em algum momento. Nós temos que abrir mão de algo. E essa minha vontade de voltar era algo mais próximo da minha família, mas de ir para uma equipe que eu tivesse a oportunidade de me manter num grande equipe, né? Uma grande equipe. Taubaté nos últimos 7 anos tem se mostrado uma equipe sempre chegando, foi campeã da última Superliga, venceu várias Copas do Brasil, Paulista, tem o sonho de vencer um Sul-Americano para disputar um Mundial de Clubes. E é uma cidade que abraçou esse projeto do voleibol, então a torcida é uma torcida que inflama. É lógico que a gente não sabe quando a gente vai poder ter também o público ao nosso lado, mas é algo que também me motivou a voltar. E além disso, a minha vontade e devoção agora de buscar outras coisas que vão me fazer também feliz, que é a parte de projetos sociais, de algo a mais, né? Então, assim, lugares que tenham algo voltado para isso, para as crianças, para adolescentes, porque eu acredito muito, o esporte foi algo que me deu tudo na minha vida, mas eu acredito muito que ele é uma grande ferramenta de valores, né, para a nossa sociedade. Então, essa vontade de conseguir linkar, né, projeto social junto com a equipe é algo que também tem me feito, como é que eu posso dizer assim, ficar motivado para isso. E Taubaté tem isso, né? E nós temos o Instituto Compartilhar junto com meu pai, que hoje eu começo a entrar também para entender um pouco mais, porque são coisas que hoje eu sinto que eu quero deixar para o futuro também. Então, acho que isso tudo me motivou a voltar para o Brasil nesse momento. Muito legal. Me explica, curiosidade também de torcedor, como é que funciona a logística? Sua casa é no Rio, você está jogando por um time do interior de São Paulo. Durante o campeonato, você vai morar em Taubaté? Você só vem treinar e vai para as partidas? Como é que funciona essa logística? Não, totalmente em Taubaté. E eu vou conseguir, Taubaté, de certa forma, está um pouco no meio do caminho para mim, né? Minha família da minha mãe está toda em Campinas, que dá 1h45 de Campinas, 2 horas. E o Rio, que é a família do meu pai, são 3 horas, 3 horas e pouquinho, né, de Taubaté. Então, eu acho que assim, eu estou bem mais perto de uma ponte aérea Brasil-Itália, né, para poder estar perto deles. Mas eu fico direto em Taubaté, né? Então já estou procurando aí apartamento e casa para alugar, para ficar desse tempo, né? A gente deve se apresentar no início de agosto, com as coisas melhorando, continuando melhorando nessa flexibilização, para jogar até o final de abril, que deve ser a Superliga, maio, eu fico direto lá. Como é a emoção, depois de tantos anos, de voltar a disputar um campeonato solo nacional, disputando com atletas que devem olhar para você como um ídolo e falar, pô, eu preciso ser igual o Bruninho. Muda muito? Eu não consigo enxergar muito isso, assim, mas para mim é um prazer poder voltar, principalmente sentir, acho que o carinho dos fãs. Eu acho que em todos os lugares que eu senti isso no ano pós-olímpico de 2016, que eu fiquei no Brasil, na época eu joguei no SESI de São Paulo, aí depois eu voltei para a Itália, né? Já tinha feito 3 anos, voltei fui 3 de novo, e a gente sentia esse carinho em cada lugar que a gente ia, né? Acho que a importância que o vôlei tem para essas pessoas. Então, assim, isso me deixa muito feliz, me deixa motivado de conseguir ajudar no que eu puder também, a parte extra, né, de a gente conseguir mostrar que acho que a Superliga crescendo, melhorando, é algo que pode ser importante para o nosso esporte. Então, naquilo que eu puder, hoje eu faço parte da comissão de atletas também. Então, assim, são coisas que eu... Ei, Alô? Bruninho, a gente teve uma pausa, mas você está de volta. Você está me Ah, ouvindo bem? beleza.
Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Vamos lá. A gente já está se aproximando do final da nossa conversa. Vou abrir umas perguntas aqui. De que forma você exercita a sua espiritualidade? Olha, eu sou católico, rezo, acho que cada um, né, respeito cada religião, cada espiritualidade, e eu procuro, junto com a meditação, junto com essa coisa que eu consegui encaixar, acho que ter cada vez mais fé, né, naquilo que eu me proponho a fazer a cada dia. Então, assim, eu sou um cara católico, respeito bastante e busco, né, estar junto e andar junto dessa coisa da meditação com a minha espiritualidade para ter fé, né, em que cada dia vai ser melhor, que eu posso ser uma pessoa melhor. Então, de certa forma, é assim que eu pratico, rezando sempre e agradecendo por cada bênção que Deus coloca na minha vida. Muito bom. Tem uma pergunta casca de banana aqui para você. Qual é o seu maior ídolo no esporte? Eu acho que assim a minha maior inspiração, além dos meus pais, claro que foram pessoas que estiveram ao meu lado sempre e por eu ter visto eles sempre acho que pelos valores deles, acho que são meus grandes ídolos, tanto meu pai quanto minha mãe. Mas eu vou dizer um no esporte que para mim é o Serginho, né? O Serginho, líbero da seleção por tantos anos, que se aposentou nessa última temporada. Acho que a história de vida dele, aquilo que ele colocou por todas as seus anos de vida, de carreira, essa superação que ele teve em cada momento, uma pessoa que saiu de uma família muito humilde, que se não fosse a posição de líbero, ninguém saberia se ele poderia ter chegado aonde ele chegou. E ele foi um cara extremamente resiliente, um cara muito dedicado. Quando eu cheguei na seleção em 2006, eu vi a vontade dele, apesar de todos os títulos que ele já tinha conquistado, a vontade dele de continuar melhorando e de querer que as pessoas do lado dele melhorassem. Então, ele, sem dúvida alguma, foi uma grande inspiração que eu tive ao meu lado durante muitos anos que nós jogamos juntos. Muito bom. Ele realmente, eu não o conheço pessoalmente, mas quem assistia aos jogos, a liderança espiritual dele, a força que ele passa para o time, é um Uhum, negócio que dá para sentir numa transmissão televisiva, né? Muito uhum, legal. uhum. É verdade. Merecido a homenagem. Bom, o pessoal lá do seu antigo clube, não, um torcedor dizendo que o Lube era um time de galácticos. Mais uma pergunta aqui. O pessoal dizendo que está esperando você em 2001 em Tóquio. Como é que foi essa questão? Uma preparação para uma Olimpíada que foi cancelada. Em que ritmo vocês estavam? Quando é que vocês perceberam? Não vai rolar? E como é Olha, foi um que... momento Eu imagino que um atleta de alto rendimento, incerto, ele vai... como todos, né? E como é que fica a questão da preparação? Voltou. Como é que fica a preparação, Bruninho? Porque eu acho que vocês já começam um ano acelerando, prevendo que vai ter uma Olimpíada em julho, agosto. Assim, foi uma incerteza muito grande, né? Quando nós paramos o campeonato na Itália, se eu não me engano, o último jogo foi no dia 10 de março, existia uma dúvida de quando essa pandemia pudesse passar. Eu fiquei mais de 35 dias em lockdown total na Itália, treinando em casa, mas sem saber o que iria acontecer, quando eles realmente suspenderam o campeonato e ali já tinham tomado aquela decisão de adiar as Olimpíadas. E ali foi um momento complicado, porque como você disse antes, né, você foca durante 4 anos para um momento, né, para aquele momento mais importante da carreira de qualquer atleta, e você vê aquele sonho adiado. Mas assim, acho que, como eu já disse várias vezes, acho que o meu lado positivo, eu tentei enxergar aquilo como uma maneira positiva, enxergar o copo meio cheio e disse, eu vou me preparar ainda mais, eu vou buscar maneiras de ficar ainda mais forte, entre aspas. E aí busquei um nutrólogo, busquei um preparador físico, né, durante toda essa quarentena que a gente fazia FaceTime e comecei a trabalhar coisas, treinar até mais, né, do que eu treinava antes durante a minha rotina normal de clube ou de seleção, né, pelo menos da parte física. Então tentei colocar isso, olha, eu tô com 34 anos, ano que vem eu estarei com 35, eu preciso me preparar bem.
Então, eu coloquei isso na minha cabeça. É lógico que a gente, durante 2 meses, não teve a oportunidade de trabalhar muito bem, durante 3 meses, né? Aqui começou a flexibilizar agora, tem 2 semanas, e aí você consegue, aos poucos, ir melhorando. Mas tem que ter um cuidado, porque a gente nunca ficou tanto tempo parado, tanto tempo sem treinamentos coletivos, sem jogos. Então, assim, a gente viu no futebol na Europa várias lesões acontecendo, então essa volta ela tem que ser cautelosa, você não pode atropelar. Isso já tem sido conversado muito, né? Vários seminários sendo feitos com preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, para entender como essa volta, né, digamos, aos treinos mais coletivos, deva ser feita no voleibol também. Legal. Eu desejo boa sorte nesse retorno, que a sua volta ao Brasil seja tão vitoriosa como a sua passagem pela Itália. E essa preparação para 2021, a gente vai estar torcendo primeiro para que o mundo se veja livre dessa pandemia, que a gente possa, em breve, ter uma solução, seja uma vacina, uma medicação, que a gente possa voltar a uma vida normal. E a torcida para 2021 vai ser tão forte quanto seria para 2020. Para mim foi um enorme prazer conversar com você. Obrigado por aceitar o nosso convite e por vir aqui dar tantos ensinamentos que podem ajudar não só quem está na quadra, mas principalmente quem está fora dela, a manter esse foco de positividade, concentração, determinação e resiliência. Sua história é muito legal, eu tenho certeza que você ainda tem muita coisa para escrever na sua carreira no vôlei. Eu deixo você para fazer suas considerações para as pessoas que estão nos assistindo agora. Poxa, muito obrigado pelas palavras e pelo momento aqui. Acho que uma live que, de certa forma, me deixa muito feliz por poder passar um pouco mais também, acho, de momentos que, assim, experiências e coisas que podem ajudar as pessoas, né? Então, inspirar, motivar ou ajudar, acho que são coisas muito importantes. E eu acho que nesse momento difícil, eu acho que a gente pode deixar para elas. E deixar um grande beijo a todos, que fiquem com Deus, que, como você disse, a gente espera passar por isso o quanto antes. E eu tenho certeza que, como você disse, acho que Tóquio 2021 tem tudo para ser um grande momento, né, da volta, digamos assim, a um momento de uma união dos povos, porque não foi só no Brasil que nós passamos por isso, foi o mundo inteiro. E a Olimpíada ela te dá exatamente aquilo, a união de todos os povos, né, através do esporte, e que seja um momento realmente especial essa volta, né, em julho de 2021, se Deus quiser, acho que de um mundo normal, e eu sonho que isso possa acontecer e que eu possa estar lá. Se Deus quiser. Bruninho, mais uma vez, obrigado. Pessoal, muito obrigado por participarem de mais uma Forbes Live conosco. Lembrando que essa conversa fica disponível aqui no IGTV da Forbes e no YouTube da Forbes Brasil. Então, assim que a gente terminar, você pode ir lá no feed da Forbes, ela vai ficar lá. Você pode comentar dizendo o que achou dessa conversa. Se você achar que tem alguém que você conhece que precisa ouvir essa conversa inspiradora e essas dicas do Bruninho, comenta e diz para as pessoas que essa live vai estar disponível. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Tudo de bom. Abração, Bruninho. Se cuidem. Tchau, Valeu, tchau. Camarote. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.